Jesus nascer, antes do nascimento de Cristo, eles já contavam parábolas, já contavam histórias. A pedagogia, ela vai nos ensinar, e Augusto Cury vai nos dizer que a melhor forma de nós falarmos, ensinarmos as coisas para as pessoas, coisas ainda que elas não conhecem, é contando histórias. E Jesus, há 2000 anos atrás, contava histórias. Jesus, há 2000 anos atrás, contava parábolas. Jesus, há 3 características que Jesus foi o maior e é ainda o maior de todos os mestres, porque ninguém nunca ensinou como ele. A primeira delas é os temas de Jesus. Porque, irmão Vitor, Jesus, com simples temas, ele pegava coisas profundas do coração de Deus e transmitia para a multidão, e a multidão era impactada pela palavra do Senhor. E a segunda era a autoridade de Jesus. Jesus deixava todos os sacerdotes da época, fariseus e escribas, doutores da lei, surpreendidos após a sua pregação por causa da sua autoridade. E a terceira é sobre a sua didática. Jesus, quando alguém chegava para ele e fazia-lhe uma pergunta, Jesus respondia a ele com uma outra pergunta. Ou senão, Jesus contava-lhe uma história. E Jesus agora, no capítulo de número 15 do livro de Lucas, ele vai contar uma parábola, ele vai dizer uma parábola para os fariseus e escribas, que chegavam para Jesus e falavam assim: este Jesus, o rabino, o ensinador, come com pecadores. E Jesus, pelos evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele conta 40 parábolas. E aqui, para esses fariseus e escribas, Jesus vai contar 3 delas. Jesus vai contar a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. 3 parábolas com 3 coisas perdidas, com 3 coisas achadas e com 3 festas. A Bíblia vai nos começar dizendo, Jesus vai nos começar falando sobre a ovelha perdida. Jesus vai chegar aos fariseus e escribas, ele vai começar a dizer: certo homem tinha 100 ovelhas, e perdendo uma, deixa 99 no deserto. Não é aprisco, é no deserto. Amados, daí você me pergunta, irmão Vitor, por que Jesus deixa as 99 no deserto e vai buscar aquela que está perdida? Porque 99 vale também muito mais do que uma, mas aquela uma também tem muito valor para o pastor. E aqui nesta parábola, Jesus irá nos mostrar que o deserto na Bíblia, ele representa lugar de provação. O deserto na Bíblia representa lugar de tentação. O deserto na Bíblia representa um lugar de dificuldades. E aqui a ovelha, ela se perde no deserto. Tem muita gente, a Bíblia nos fala aqui nesse texto e nos ensina, nos dá um ensinamento, que tem muita gente que em momentos de dificuldade se desviam do caminho do Senhor, se desviam da presença do Senhor, porque fala: irmão Vitor, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais essa provação, a cruz está muito pesada, está muito difícil de suportar, e acaba se desviando. Mas não é à toa que o pastor, que nesta parábola está representando Jesus, foi atrás daquela ovelha perdida. A ovelha perdida representa aqueles que se desviam. Todos têm um valor para o Senhor. A Bíblia nos fala em Lucas 5:32 que Jesus, ele vai falar assim: eu não vim
para os justos, mas sim para os pecadores. Ei, meu irmão e minha irmã, Jesus, Ele não faz igual o homem. Ele não olha para o seu presente como é que ele está. Jesus, Ele não faz como os adversários da sua alma. Não. Sabe como é que Jesus olha a sua pessoa? Jesus, quando olha para você, Ele olha o seu futuro. Ele não olha o seu hoje nem o seu ontem. Irmão Vitor, eu errei, eu pequei, eu falhei. Irmão Vitor, a minha vida hoje está uma dificuldade. Jesus não está olhando para isso. Jesus está olhando para a sua vida lá na frente. Está falando: esse vai ser um verdadeiro adorador na minha presença. Esta vai ser uma pessoa que eu vou usar muito na minha obra. Essa vai ser um pregador, uma cantora do Evangelho. Ei, meus irmãos e minhas irmãs, não se preocupe com a sua situação. Deus, a Bíblia vai nos falar que Deus, em Salmo 113:6, o Senhor, quando Ele olha para os céus e contemplar o que está acontecendo na terra, Ele se inclina para baixo. Jesus, Ele está acima dos seus problemas. O Senhor está acima das suas dificuldades. Não se preocupe, Deus está contigo. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia então, ela vai começar a nos dizer, a Bíblia vai começar a nos relatar que Jesus começa a contar outra parábola. Jesus agora vai contar a parábola da dracma perdida. E essa dracma perdida, Jesus começa dizendo: e uma mulher tinha 10 dracmas. Irmão Vitor, o que é uma dracma? A dracma é uma moeda grega de prata, equivalente a um dia de trabalho. A dracma você se conquista com um dia de trabalho. Hoje valeria cerca de R$50 aproximadamente. A dracma, ela é dada para a mulher no dia do seu casamento. Irmão Vitor, uma dracma conquistada em um dia de trabalho. Essa mulher, ela tinha 10. Se ela trabalhasse nem uma semana, ela conquistava 10 dracmas. Irmão Vitor, por que ela ficou tão preocupada com a perca de uma dracma? A história nos diz que no Oriente Médio, quando o moço pede a mão da moça, ele tem que pedir primeiro ao pai e pagar um dote, ou seja, um valor estabelecido pelo pai. E parte desse valor, o pai dá à noiva no seu casamento. Para que, irmão Vitor? Para que, se caso aconteça que o marido dela morra, caso aconteça que o marido dela morra em algum confronto, em alguma batalha ou algo assim, ela esteja aquelas dracmas como mantimento para ela voltar e chegar à casa de seu pai. Então aquelas dracmas era muito importante para aquela mulher. Era muito importante para a mulher aquela dracma. E a Bíblia vai nos falar que ela perdeu a dracma. E então aquela mulher preocupadíssima, ela acende a candeia e vai à procura da dracma. E ela varre a casa até encontrar a dracma. A dracma, nesta parábola, como ela não é um ser vivo, que ela consegue discernir que está perdida como o animal e como o ser humano, a dracma sendo um objeto, uma moeda, ela não tem essa discernição. E então, a dracma nesta parábola representa aqueles que estão perdidos dentro de casa, mas não sabem que estão perdidos dentro de casa. Tem muito valor para o dono, que é Deus. Está perdido dentro de casa, mas não sabe que está perdido. Amós, na sua pregação, ele vai falar que tem muita gente que
que está do lado, mas está longe. Tem muita gente que está perto, mas está afastado. O que Amós está dizendo, irmão Vitor? Amós está falando assim: tem muita gente que está do lado de Jesus. Jesus está presente na casa, está do lado do mestre, mas a mente dele está do lado de Satanás. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas a mente está fora da igreja. Tem muita gente que a mente dele, ele está perto, mas a mente dele está no mundo, está desviada das coisas do Senhor. Ele está dentro da casa do Pai, servindo com o seu corpo na casa do Pai, mas a sua mente não está presente na casa do Pai. Irmãos, Jesus, ele está voltando, e isso é real. O céu não é brincadeira. Jesus não é brincadeira. Satanás não é brincadeira. O inferno não é brincadeira. E muitos irmãos e irmãs estão levando o Evangelho de Deus como brincadeira. Não é tempo de brincarmos com as coisas do Senhor. Aleluia. Quem tiver duas caras, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, vai ficar na terra. Nós temos que servir ao Senhor. Não tem como de uma fonte jorrar duas águas, água doce e água amarga. O Senhor te escolheu, Ele te chamou. Nós não podemos brincar com as coisas do Evangelho. O Evangelho não é brincadeira. Jesus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, a Bíblia fala: quem quiser seguir e vir após mim, renuncie a si mesmo. Toma cada dia a sua cruz e siga-me. Você quer seguir a Jesus? Quer estar do lado dele? Renuncie às coisas do mundo. Irmão Vitor, eu quero pregar a palavra. Renuncie às coisas que o mundo lhe oferece. Irmão Vitor, quero louvar na casa do Senhor. Renuncie. Quero ser discípulo de Cristo. Renuncie. Quero andar do lado dele. Renuncie. Quero estar com ele. Renuncie. Quero ter intimidade. Renuncie. Quero estar do lado dele. Renuncie. Aleluia. E a Bíblia vai nos continuar dizendo, e Jesus vai nos falar sobre um jovem que ele era filho de um fazendeiro muito rico. E este jovem tinha um irmão que era mais velho que ele. E a Bíblia nos fala que o filho mais moço, esse jovem, chega para o pai e fala: pai, eu quero a parte da minha herança. O jovem está falando assim: olha pai, eu quero a parte da minha herança. Ou seja, eu quero que você morra, pai. Eu não quero ver você vivo, porque herança só dá quando o pai ou a mãe está morto. E eles estavam falando: pai, eu quero a parte da minha herança. Eu não quero saber de você, mas sim da minha herança, dos bens que é meu por direito. E a Bíblia então vai nos falar que o pai concede herança ao filho.
E o filho vai para uma terra longínqua, ou seja, um outro país, um país distante de Israel. E lá naquele país ele vive dissolutamente, ou seja, ele vive de uma maneira errada. Ele vive de uma maneira que não vai conforme os mandamentos do Senhor. E lá ele começa agora a fazer festa, gastar o seu dinheiro. Não tem mais lucro, ele somente gasta. Enquanto ele faz festas, ele tem amigos do seu lado. Enquanto ele tem dinheiro, ele tem pessoas que batem no ombro dele e fala: nossa, você é o cara, eu queria ser como você. Mas o dinheiro vai acabando, as festas vão se diminuindo, e aquele jovem vai perdendo amizades, aquele jovem vai perdendo pessoas que estavam do seu lado, aquele jovem vai perdendo amigos, porque na verdade ele não tinha amigos, ele tinha pessoas que eram amigos do dinheiro dele, não era amigo dele, era do dinheiro dele. E aquele jovem, agora a Bíblia nos fala que aquele jovem que era dono de filhos de fazendeiro, aquele jovem que era filho de pessoas ricas, influentes, aquele jovem com um futuro brilhante pela frente, está falido, agora tem que procurar emprego. Um jovem que, conjecturando a mensagem, não precisava nem lavar a louça em casa, conjecturando, ele agora tem que cuidar de porcos. Olha o nível em que Jesus coloca esse jovem nessa parábola. Há 4 animais proibidos pela lei judaica ao judeu comer. Quais são, irmão Vitor? O camelo, o coelho, a lebre e o porco. Mas desses 4 em Israel, só não entra em Israel o porco, o animal mais imundo, o animal mais sujo considerado pelos judeus. E ele vai cuidar de porcos, e a Bíblia fala que ele vai ter inveja dos porcos, vai querer comer das alfarrobas, das bolotas que os porcos comiam. E a Bíblia vai nos falar que aquele jovem, caindo em si, ele lembra: na casa de meu pai, os trabalhadores dele, eles são fartos de comida, se veste bem, tem uma boa comida na mesa. Aquele jovem aqui, eu vejo que o maior tesouro, a maior herança que o pai dele deixou para ele, não era bens, não era carro, não era casa, não era fazendas e nem dinheiro. A maior herança que o pai dele deixou para ele era a consciência de um pai justo, temente a Deus, que servia com justiça. Um pai justo. E a Bíblia vai nos falar que ele lembra de seu pai e ele fala: levantar-me-ei, irei ter o meu pai. Eu vou dizer: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos. E a Bíblia vai nos falar que ele vai no caminho e vai treinando: Pai, pequei contra ti, pequei contra Deus e perante ti, já não sou digno mais de ser chamado teu filho. E aquele moço, creio eu, chegando na fazenda de seu pai, porque na fazenda, antigamente, lá no povo de Israel, as fazendas de lá, há portais para chegar na fazenda. E o portão para chegar na fazenda, quando você entra, há várias casas, há uma rua, e várias casas de frente para a rua, dos dois lados. E a Bíblia nos fala que aquele jovem vai, antes de ele entrar na fazenda,
O pai, vendo que ele está chegando, ele corre perante o filho. Por quê, irmão Vitor? Porque um jovem que falou para o pai: pai, eu quero a minha herança antes de o pai morrer, envergonhar o pai desse jeito. Em Israel, você seria apedrejado. E antes dele chegar naquela rua para ser apedrejado, porque passando por lá ele seria, o pai, ele vai até o filho, correr para os judeus é um sinal de humilhação, porque, irmão Vitor, ele levanta os seus vestidos, a perna aparece e ele vai correndo. É vergonhoso, mas aqui a Bíblia nos fala que o pai, ele tenta chegar na altura do filho. E ele chega para o filho abraça o pai beija o filho, abraça ele, e o filho olha para o pai e fala: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno mais de ser chamado teu filho. E a Bíblia vai nos falar que o pai, em vez de ele começar agora a tratar ele como um trabalhador, ele continua tratando ele como um filho. Daí então ele chama os servos e fala: trazei roupas, anel, matai o bezerro cevado. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que filho, mesmo errando, filho, mesmo falhando, nunca deixa de ser filho. Muitas vezes você errou, entrou pelaquela porta, você muitas vezes errou, mas você continua sendo filho. Muitas vezes você pecou, mas você continua sendo filho. Muitas vezes você saiu da casa do pai, querendo a morte do pai, mas mesmo assim você continua sendo filho. Muitas vezes você fez coisas que não agradou ao pai, mas você continua sendo chamado filho de Deus. Aleluia. E a Bíblia vai nos falar que após aquele moço acabar o seu discurso ao pai, o pai fala: trazendo anel e roupas. O que representa o anel, irmão Vitor? A autoridade de Deus. Ei, meu irmão e minha irmã, Deus, nesta noite, eu estou profetizando aqui, levante a sua mão para receber. Deus nesta noite está dando novamente para você, está concedendo novamente para você a autoridade. Ei, você não é escravo, você não é servo, você é filho. Deus está lhe devolvendo a autoridade. Ei, meus irmãos e minhas irmãs, talvez muitas vezes você entrou aqui como uma ovelha perdida. Muitas vezes você entrou aqui como uma dracma perdida, que está perdido dentro de casa, mas não sabe que está perdida. Muitas vezes você entrou aqui pensando: Deus, Ele não quer mais saber de mim, Deus esqueceu de mim, eu errei muito. Mas saiba, você é ainda filho, Deus, Ele ainda te ama, Deus está te devolvendo a autoridade. Só quem crê nisso, eu convido você a se colocar de pé nesse instante.